Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu vim fazer aqui um balanço sobre não pretensamente querer fazer um balanço sobre o comitê gestor, mas fazer um comparativo de tudo que está sendo feito pelo comitê gestor, né? Comparado com o plano da reconstrução que eu construí, que eu montei no final do ano passado, né? Inclusive eu recomendo que o pessoal entre no meu canal do YouTube, lá eu fiz uma live apresentando aí um vídeo quase de 1h30, bem pesado, apresentando esse plano da reconstrução. Não se falava nesse termo ainda, fico muito feliz desse termo ter tomado conta da vida do cruzeirense, né? E eu já falava na época, esse plano ele tinha dois pilares, né? Que era a questão da reconstrução financeira e reconstrução moral. Hoje você vê também o pessoal falando muito nisso, né? O Cruzeiro precisa recuperar a moral e eu acho que isso é fundamental. A entrevista do próprio Bandeira de Mello que ele fez recentemente, ele falou isso, que mais do que recuperar o Flamengo financeiramente, ele tinha que recuperar a moral, o nome do Flamengo. E esse meu plano, ele se alicerçou nessas duas bases, né? Na questão financeira e moral. Então, que houve? Depois que eu fiz essa live, algumas pessoas do núcleo dirigente transitório me convidaram para eu apresentar isso para eles. Eu estava de férias, no dia 23 de dezembro eu peguei estrada para Belo Horizonte e apresentei isso ao núcleo dirigente transitório. Na época ainda era composto pelo Vitório, pelo Pedrinho, né, e por todos os outros que estão aí hoje. Tive a oportunidade de falar sobre essas questões que o Cruzeiro precisava implementar e como o Cruzeiro deveria implementar isso. Também foi muito importante. Não é um plano simplesmente dando ideias, mas eu tinha uma sugestão de como fazer essa gestão. E aí eles viram atentamente e o que eu percebo aqui é quase a maioria das coisas propostas estão sendo encaminhadas, vamos dizer assim, estão sendo feitas. O que eu até acho que honestamente, eu não acho que tenha sido assim, nossa, vamos pegar o plano do Júlio e fazer de jeito nenhum. Obviamente que algumas dessas questões eu tornei pública, as pessoas anotaram e podem ter se inspirado nisso ou não, mas são coisas também muito óbvias para quem entende gestão, e o núcleo é muito experiente, tem um laço muito maior até que o meu em torno de gestão, mas o meu objetivo não é nem isso. O meu objetivo é simplesmente dizer o seguinte, poxa, se eu tivesse condições de ter feito essa orientação intensa, o dia a dia, ou ter tomado isso para fazer, eu teria feito mais ou menos na mesma linha. Eu acho que essa é a primeira mensagem. Eu acho que o núcleo está indo muito bem, o núcleo está conduzindo muito bem o trabalho, eu confio demais neles. O tempo que eu tive contato com algumas pessoas é importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão da minha participação específica nisso, não é tão grande como as pessoas têm imaginado, mas não importa, né? Acho que o Cruzeiro está acima de tudo, é importante deixar tudo muito claro, mas está em boas mãos. Eu fiquei muito feliz, inclusive, com a notícia de que o Emílio vai se candidatar e isso mostra que ele vai dar continuidade no trabalho e mostra que ele acredita na recuperação do Cruzeiro. Que se ele achasse que fosse uma situação, uma tarefa inglória, com certeza ele não ia assumir essa bronca. Então, eu acho que estamos no caminho certo aí, isso só mostra que está no caminho certo. Tá? Eu vou disponibilizar depois um link para esse PDF, também vou botar os prints da tela, né? Mas eu falo que a gente tinha 3 etapas. A gente tinha uma etapa de reconstrução financeira, que era emergencial, a etapa com uma linha de etapa 1 ainda dividia em linha de atuação 1, que é a reconstrução financeira, a linha de atuação 2, que era a reconstrução moral, os dois eram emergenciais, e depois uma etapa 2 para 2021, que é a retomada do crescimento. Eu montei um plano bem abrangente, não só para a gente fazer essa reconstrução de curto prazo, mas para a gente também depois voltar a crescer, tá? Na questão da reconstrução financeira, que eu chamei de oxigênio, o Cruzeiro precisava de oxigênio, né? O Cruzeiro estava sem conseguir respirar com toda a situação. Então, a primeira coisa que eu falei, e que eu acho que nesse ponto aí, pelo menos eu não tive notícia, o Cruzeiro precisava fazer um fluxo de caixa para 2020. Eu acho que aí talvez o conselho tenha se perdido, mas não por incapacidade, não. Acho que foi uma assim,
principalmente depois da saída do Vitória, eles tiveram que sair atirando para tudo quanto é lado, eles não tiveram, que aí eu acho que faltou, uma coordenação, né? E aí eu acho que com essa nova contratação do CEO do conselho, eu acho que faltou um ponto focal para coordenar esses trabalhos. Então, as atividades dos vários conselheiros, elas não eram muito bem sincronizadas, a comunicação pecou muito ali no começo, a gente pode relembrar, às vezes um fazia uma coisa que não estava tão alinhado com o outro não sabia, então faltou essa coordenação. E nessa coordenação, a primeira coisa a ser feita era um planejamento do fluxo de caixa para 2020, né? Era saber exatamente qual era o tamanho do buraco. Se o Cruzeiro não fizesse nada para reduzir gastos, se o Cruzeiro não fizesse nada para aumentar a receita, se não negociasse as dívidas, quanto do Cruzeiro tinha de dinheiro para entrar e quanto tinha previsto para sair. Eu acredito que tinha uma lacuna aí de 200 a 300 milhões de reais. Eu não tenho os números completos do Cruzeiro de 2019, mas eu acredito que a lacuna era grande, então o trabalho era hercúleo. Após isso, né, deveria ter uma distribuição de metas entre os conselheiros que estavam cuidando da parte de receita deveriam ter uma meta para alavancar a receita, outros conselheiros do financeiro deveriam ter uma meta para alavancagem de recursos, seja por financiamento, empréstimos, ou alienação de alguns ativos, e outros, os conselheiros ligados à parte do futebol, uma meta de redução da folha de pagamento do futebol e uma outra do administrativo, uma meta de redução dos gastos indiretos, que eu chamo de overhead, os gastos mais administrativos. Não teve essas metas, ou seja, não foi feito de uma maneira muito planejada, muito com uma gestão muito intensiva, mas houve todas as iniciativas nesse sentido. Quais eram as iniciativas que eu propus, né? Que eu chamei de projeto de reconstrução financeira 1, renegociação de dívidas. Então o Cruzeiro começou a fazer essa renegociação de dívidas, né? Isso é transparente para todo mundo, principalmente com jogadores, que eram os credores das dívidas mais complicadas, né? Porque o Cruzeiro poderia, inclusive, ter problemas de perder passes de jogadores e tal. Então o Cruzeiro saiu negociando essas dívidas, tem que continuar esse trabalho de fazer essa negociação de dívidas com outros credores, não só deve estar sendo feito, isso que é importante. Depois eu vou deixar muito claro, eu não tenho acesso a tudo que está sendo feito, mas eu imagino que esteja sendo feito, tá? Esse é o primeiro projeto. O segundo projeto, eu não tenho notícia dele pronto, mas eu sei que ele está no planejamento do jurídico, que é o condomínio de credores, né, que é você organizar esses credores, montar uma fila de prioridade e deslocar um percentual da sua receita para ir pagando. Isso você faz principalmente na questão das dívidas trabalhistas. O terceiro, PRF3, Projeto de Recuperação Financeira 3, que é a recuperação judicial. Isso aí é um projeto de longo prazo, porque ele demanda o clube virar empresa, ou então um projeto de lei que está no Senado passar, permitindo associações entrarem em recuperação judicial, porque não há nenhuma jurisprudência hoje que garanta que é possível que uma associação como Cruzeiro entre em recuperação judicial. Além disso, né? Desculpa aqui, vamos ver, estou colando. O 4, orçamento para o futebol / adequação do elenco. Para mim, essa foi a atividade que foi mais bem conduzida, uma atividade extremamente difícil, um projeto extremamente difícil, que é você não definir o orçamento para o futebol. Isso foi definido de cara pelo próprio Pedrinho na época, em torno de 3, 4 milhões por mês. Mas a adequação do elenco, é você saber fazer os jogadores se enquadrarem nesse orçamento para 2020, foi feito com maestria. Essa estratégia de diminuir o contrato agora e aumentar depois, isso era absolutamente necessário que fosse feito, não é nenhuma questão, não tinha como fazer diferente. Eu sei que ela aumenta a responsabilidade da frente, mas foi feito com muita transparência, é como se a gente estivesse obtendo quase que um empréstimo de graça, tá? E agora a adequação do elenco, arrumar clubes para jogadores que com salários absolutamente inflacionados, fora da realidade, é a coisa mais difícil do mundo. O grande problema de você fazer contratos irresponsáveis com os jogadores nem está no valor só em si de pagar. Depois, se você tiver que abrir mão desse jogador, ninguém vai aceitar. Então, por exemplo, o Edilson, ele está aí, ele até aceitou baixar esse ano e jogar para frente aí, mas ele está aí porque nenhum time iria pagar para ele um contrato similar que ele tem no Cruzeiro. O Fred, mesma coisa.
Então, essa irresponsabilidade cometida pela diretoria, ela deu um trabalho muito grande. Esse projeto era um projeto muito complicado. Tá? O outro é a renegociação de contratos de terceiros. Esse eu acho que não está sendo feito de uma maneira estruturada. Pode ter sido feito pontualmente alguns contratos, mas precisa ser feito. Chamar todos os fornecedores do Cruzeiro e tentar reduzir o contrato, pelo menos nesse ano da reconstrução. Reduzir os valores. Cruzeiro, eu vi que um comentário de uma negociação com o próprio Mineirão de baixar as taxas esse ano, mas você tem para fazer isso com tudo. Né, com fornecedor de alimentação, com fornecedor de transporte, com fornecedor de combustível, com aluguel se houver, com funcionários terceirizados, empresas de limpeza, empresas de segurança, tudo isso, empresa de ambulância, tudo isso deveria ser objeto de uma negociação no ano da reconstrução. E nós temos aí a argumentação muito forte, né? Esse é um ano da reconstrução que nós estamos precisando do apoio das pessoas. Você vai apoiar ou você vai ficar do lado dos caras que não quiseram apoiar a gente? Tenho certeza que teria muito êxito. O sexto projeto é uma reestruturação organizacional. Ela foi feita, ela não foi feita de uma maneira que a gente faz nas empresas com consultoria, definindo um novo organograma, cortando cargos, mas ela foi feita, houve um corte, houve uma definição de que não haveria, por exemplo, nível de ninguém no administrativo de diretoria, que é um cargo mais caro para o clube, então houve de uma forma tímida. E o sétimo, que era a transferência da sede administrativa, esse ainda não foi feito na sua plenitude. Parece que está sendo cogitado a disponibilização de alguns andares, porque de fato quem conhece a sede sabe que a sede ali é muito grande para a necessidade do Cruzeiro, né? Eu seria um pouquinho mais agressivo, eu tentaria levar para um prédio mais modesto e utilizar esse prédio ou alugando ele, já que é uma medida mais fácil, que não depende do conselho administrativo, ou até vendendo para fazer um levantamento de recursos, conforme a gente falou, que era essencial. Então esses eram 7 projetos para reduzir a necessidade de recursos. E tinha também outros 6 projetos para levantar recurso, que era o sócio da reconstrução, que eu idealizei e que foi implementado com algumas dificuldades, que nós podemos falar bastante disso depois também no outro vídeo. Né? O projeto 9 era a captação de investidores sócios, né? E isso não foi feito. Eu até tentei viabilizar alguns contatos com o Cruzeiro nesse sentido, mas era tentar arrumar alguns parceiros aí, alguns clubes para entrar para investir ou em alguns jogadores da base, alguns clubes, empresa, alguma coisa nesse sentido. Não vou entrar em detalhe, mas isso não está sendo feito. Um fundo de investidores, um FDIC, alguma coisa nesse sentido, não é fácil. Um empréstimo centralizado, que eu acho que tinha que ter sido também a primeira coisa a ser feita, um empréstimo a 7 chaves, com dinheiro utilizado basicamente para despesas emergenciais, para não perder passe de atletas, igual a gente acabou perdendo o Ederson, por exemplo. Acho que tinha que ter sido a primeira coisa a ser feita. Não é fácil, mas com esse conselho de gestor, com pessoas do porte que nós tínhamos, eu tenho certeza que se fosse bem trabalhado, teriam levantado esse dinheiro, demoraram um pouco, tá? Alienação de ativo fixo como um plano B, para caso a gente não conseguisse vender jogadores, a gente de repente vender algum patrimônio, era necessário diante da situação financeira, e venda de uma ou mais até gerações de categoria de base. Isso é nada popular essa medida, mas era uma medida para a gente poder levantar esses 200 milhões de déficit que a gente estava previsto para esse ano, senão a gente ia ter que fechar as portas, né? Não ia ter como pagar as contas, ia ter problema com a FIFA, ia ser rebaixado de repente, tinha muita sanção ruim para vir aí. Então, desses 13 projetos, a gente verifica que a grande maioria está sendo implementada. Então, mostra que há um alinhamento no que foi apresentado para eles, no que a gente pensa aqui como o melhor para o futebol e o que está sendo feito pelo Conselho Gestor, tá? E da parte da reconstrução moral, eu listei 9 projetos PRC aqui de construção moral, e eles associados à prática de compliance, né? Então, o primeiro deles era a contratação de uma auditoria externa renomada. Eu acredito que isso esteja em andamento, eu não tenho certeza se já foi efetivado, mas sim. O segundo, o portal da transparência, esse sim começou a ser feito timidamente. Eu acredito que aos poucos ele vai ser recheado com novas
novas informações, né? Mas também acho que demorou um pouco, mas enfim, a gente sabe as dificuldades internas lá. A exoneração dos conselheiros da gestão, isso foi praticamente feito na sua integralidade. Hoje não tem ninguém, hoje, se eu não me engano, tem um só que ficou e ele é prestador de serviço, ele não é mais funcionário, mas de uma maneira geral foi feita. Prestação de contas trimestral, isso ainda não sei se não temos aí o primeiro trimestre ainda de 2020, mas eu acredito que eles vão fazer. Um projeto para estudo e viabilização do clube empresa, isso estava também no plano do Cruzeiro, das pessoas lá, dos conselheiros, começar a avaliar essa possibilidade. Eu sei que eles inclusive visitaram aí algumas empresas, a Ernest Young que fez esse projeto para o Botafogo. Tá? Eu propus, isso não foi divulgado ainda, ninguém comentou, eu propus um conselho fiscal paralelo da torcida, independente dos conselheiros dos conselheiros do clube mesmo, né? Representante dos associados do clube. Eu acho que deveria ter uns conselheiros representantes dos torcedores, principalmente dos sócios torcedores do time. Tá? A democratização do Cruzeiro é uma coisa que está sendo conversada, mas eu acredito que precisamos pegar firme nisso aí para a revisão do estatuto, no sentido de dar voz a quem paga as contas do Cruzeiro, que são os 9 milhões de torcedores, e não os sócios, os 4 mil, 5 mil sócios do clube. Ontem, depois eu tenho que soltar um vídeo que eu fiz uma análise do resultado do Cruzeiro 2018. 6% da receita do Cruzeiro vem de um grupo de receitas chamadas Clube Social e Esportes Amadores. 6% e meio ou 5,6%, alguma coisa assim, é pouco demais. Né? Mas quem manda são eles e não a torcida, que é responsável pelos outros 94, 95% da receita. O PRC 8 é a reformulação do estatuto com foco em papéis e responsabilidades, tornar o estatuto, já fala nisso, mas é tornar o estatuto um pouco mais exequível no sentido de que os gestores sejam responsabilizados judicialmente pelas más práticas. E o PRC 9, que é a formulação do estatuto com foco em proteção e uso de atletas da base, né, para a gente garantir um percentual mínimo e que o pessoal do futebol seja obrigado a usar, né, pelo menos como segundo reserva, alguma coisa, uma quantidade mínima de jogadores de base, porque isso pode não ser uma opção do treinador e do diretor que esteja no momento, mas isso é muito ruim para a saúde financeira do clube, porque o Cruzeiro é uma fonte de receita, talvez a segunda maior fonte de receita do clube é a venda de jogadores ou pelo menos o custo evitado de ter que contratar jogadores. E você só faz isso tendo uma base forte. Você não consegue ter uma base forte se você não utilizar os jogadores da base e não der oportunidade para ele no time principal. Então, era a minha proposta. Isso também não está sendo feito. Então, desses 9 projetos aqui da reconstrução moral, né, que eu chamei de musculatura, 5 ou 4 estão sendo implementadas, as outras estão na fila, né? Aí depois a gente montei um projeto aqui de retomada do crescimento para 2021, basicamente são projetos de mais longo prazo, mas que tem que estar no radar, por exemplo, precisa começar a se movimentar, que tem muita relação à questão da modernização do Clube do Barro Preto, né, da sede social, um plano de crescimento da torcida. Qualquer clube que tiver um mínimo de gestão, ele tem um plano para crescimento da sua torcida, porque todo mundo sabe que as grandes alavancas financeiras de um clube de receita estão associadas ao tamanho da torcida. Então, se você não... o Cruzeiro está na 6ª torcida do Brasil, tem potencial para chegar até a 4ª. Se o Cruzeiro não trabalhar isso, outros times podem vir a trabalhar e podem inverter o processo de crescimento que o Cruzeiro está tendo, né? E outros projetos de longo prazo. Bom, aí depois a ideia era o seguinte, era que houvesse uma área de planejamento e gestão com foco, num primeiro momento, em implementar esse projeto sócio do futebol, que eu acho que ele tinha que ter um foco mais estratégico nesse momento, até que implementasse o organograma com a nova área de torcidas, que é uma proposta nossa também, mas num primeiro momento que tivesse uma área para capitanear essa questão do sócio e a questão da coordenação desses projetos. Então você viu, a gente falou aí em 20 e tantos projetos que deveriam ser implementados. Se você não tiver uma estrutura de coordenação disso, isso eu apresentei e isso não foi implementado de fato.
que era uma área que ia pegar, ia definir responsáveis por cada projeto, ia fazer um follow-up semanal, fazer uma apresentação para a torcida e para a imprensa, uma comunicação bem transparente e bem direta com a torcida. A gente viu que isso não aconteceu, né? Mas essa era a nossa proposta. Então, o projeto aqui eu também fiz na apresentação, expliquei para ele que a ideia era implementar os sócios da reconstrução, depois formatar os novos sócios, depois capturar sócios nas novas modalidades e melhorar continuamente o programa, que foi exatamente o que aconteceu, e isso aconteceu conforme a gente propôs, conforme planejado. Eu fiquei muito feliz disso. É lógico que tivemos problemas técnicos que atrapalharam, a gente pode falar bastante sobre isso depois, mas de uma maneira geral a ideia era essa, tá? Bom, então meu balanço é o seguinte: o Conselho Gestor está fazendo a coisa certa, tá correndo atrás de tudo que é mais importante para poder diminuir esse déficit que estava previsto para esse ano de 2020, tarefa muito pesada, muitas ações pesadas, eles trabalharam muito. Obviamente que eu faria algumas coisas de uma maneira diferente, mas eu não tenho essa síndrome da minha opinião absoluta, de que se não for feito da maneira que eu acho, está tudo errado. Então eu prefiro ver o copo cheio. A maioria das coisas está sendo bem feita, são muito profissionais, são muito capazes. Faltou, na minha opinião, sim, muita coordenação, faltou que houvesse um senso de prioridade para algumas coisas, por exemplo, como um empréstimo, né, para não deixar acontecer algumas coisas que aconteceram, mas não dá para ser perfeito, né? Faltou essa coordenação, isso foi muito atrapalhado pela saída do Vitória, porque eu entendo que o Vitória ia ser esse cara coordenador dessas iniciativas, mas meu balanço é muito positivo. Um breve resumo aqui de como foi a minha participação. Como eu disse, no dia 23 de dezembro eu estava de férias, eu fui convidado, apresentei o conselho, e aí fui convidado pelo Carlos Rocha, que era o conselheiro que estava responsável na época pela essa parte de marketing comercial, para apresentar o meu projeto de sócio da reconstrução e para ajudá-los nesse sentido. E eu, obviamente, aceitei. A gente fez logo depois aí uma reunião com todo o marketing, com toda a área de TI, com toda a área jurídica, para definir um plano de ação para implementar o sócio da reconstrução. Apresentei a proposta foi amplamente aceita, foi melhorada, um grupo de pessoas, né, que na época já fazia parte, inclusive o Becha, que hoje é o responsável aí, outras pessoas nos ajudaram. Montamos esse plano, eu tentei organizar um checklist por área. Então tinha as atribuições da área de TI, tinha as atribuições do jurídico, tinha as atribuições do marketing, tinha as atribuições do próprio Carlos, de negociação, do comercial. E aí as coisas começaram, na minha opinião, as coisas não andaram do jeito que eu esperava, né? Mas eu entendo, a estrutura do Cruzeiro estava comprometida, muito enxuta, uma herança muito ruim do ano passado, a empresa que estava prestando serviço de TI estava claramente de má vontade, mas eu não consigo, eu não tinha autoridade sobre essas áreas, eu não conseguia, logicamente, impor meu ritmo de trabalho, cobrar ninguém, porque eu não sou chefe de ninguém. À medida que eu tentei fazer isso, eu percebi que eu não estava conseguindo, que as coisas estavam saindo do controle, e eu não tinha tempo também, né, para me envolver no operacional disso, né? Eu queria fazer o trabalho da coordenação, que era o tempo que me restava para fazer isso. Como na primeira, segunda tentativa de follow-up eu me senti bastante frustrado, eu optei por, né, tentar ajudar a terminar a formatação dos modelos de sócio, estão acontecendo, base mais 99% conforme combinado, e briguei muito aí para que houvesse essa organização da estrutura, da separação do comercial com o marketing, que são duas coisas absolutamente diferentes, né? Um é perfil de uma pessoa vendedora, o outro é um profissional de marketing que tem que trabalhar basicamente a necessidade do torcedor, né? Fortalecer os nossos produtos, fazer com que eles se vendam sozinhos, e o comercial é basicamente a habilidade negocial. E também a proposta que tem desde 2017 da criação de uma área de torcidas, né? Que ela teria o sócio de futebol debaixo dela, mas teria também, né, a parte da torcida digital, a parte do crescimento da torcida no médio e longo prazo, o relacionamento com as torcidas organizadas.
E graças a Deus eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Essa ideia foi implementada e assumiu o Becha aí, o Bruno Bechelani, que é o cara que, na minha opinião, mais conhece a torcida do Cruzeiro que eu conheço. Não tinha melhor pessoa para assumir essa função. Fiquei muito feliz, né? Fiquei feliz também com as pessoas que estão assumindo o marketing, coordenando esse trabalho, né? O Alisson, o Felipe, que tá coordenando esse trabalho com ele. E aí eu me dei por satisfeito com a minha missão cumprida. Por quê? Porque o ritmo de trabalho que eu implemento nos clientes, eu sei que o Cruzeiro não consegue fazer e eu estava sendo muito cobrado por uma coisa que eu não tinha autoridade e no operacional, né? Por exemplo, eu briguei semanas para que o Cruzeiro implementasse um saque para fazer essa aproximação. Quem me conhece aí nas redes sociais sabe que eu fazia esse tete-a-tete com o torcedor e eu não estava conseguindo dar vazão a isso, porque eu não tinha essa resposta, porque eu não estava no operacional, não tinha poder de decisão. Por mim, eu já tinha trocado a TI há muito tempo, eu já tinha feito já tinha esse pessoal que estava boicotando, já tinha tomado várias ações diferentes do que foi tomado, não quero entrar nesse mérito, mas meu ritmo de trabalho é muito mais dinâmico. Como eu não tinha autoridade para fazer isso, e isso não é por má fé de ninguém do Cruzeiro, eu não sou funcionário do Cruzeiro, tá certo? Então eu preferi ali, e pela minha dificuldade de dedicação, principalmente em fevereiro, com vários compromissos pessoais e profissionais fora de BH, praticamente não piso em BH em fevereiro, eu optei ali por me dar por satisfeito. Eu ainda ajudo, né? Por exemplo, o nosso superintendente jurídico, ele fez um plano comigo, o Carlos Rocha sempre a gente está conversando, a gente está alinhando alguns pontos, então pontualmente eu ainda ajudo, mas meu papel no conselho se restringiu a isso, apresentar o meu plano de reconstrução, disponibilizei para eles, enviei para todos eles, há uma ajuda na formatação das modalidades do sócio, a questão do sócio da reconstrução, que foi idealizado por mim, uma tentativa de coordenação da implementação desse projeto, que não foi muito bem sucedido por esses fatores que eu falei, e hoje mais uma ajuda pontual. O Carlos está no futebol, mas principalmente ali no jurídico e ponto. Então não sou o consultor do Conselho do Cruzeiro, não acho que eu podia ter ajudado muito mais, mas também não tem nenhum tipo de frustração com relação a isso e não tem nenhum tipo de cobrança com relação ao Conselho Gestor. A gente não pode deixar esse tipo de vaidade atrapalhar. Foi isso que trouxe o Cruzeiro para essa situação. Assim, eu acho que o Conselho Gestor tem gente boa demais para conduzir esse trabalho, não necessariamente precisa do meu apoio direto, intensivo lá, até porque eu também não tenho esse tempo todo para conduzir. Eu queria, na verdade, era conduzir esse conselho como se fosse uma espécie de conselho de administração, né, conduzindo como eu faço com alguns conselhos de administração de algumas empresas, né, conduzindo essas reuniões, ajudando eles a organizar as prioridades, definir metas e principalmente fazer um follow-up, um acompanhamento do que está acontecendo, onde todos pudessem dar esse follow-up. Isso eu não consegui, eu acho que isso ainda faz falta, mas eu acredito que no novo CEO aí as coisas podem acontecer. Bom, gente, é isso. Eu queria dar uma satisfação para a torcida, né? Então, principalmente como estava o plano, como a aderência da gestão do núcleo de dirigentes transitórios aí ao plano da reconstrução que eu fiz e da minha participação, né? Eu acho, tá? E só para finalizar, eu acho que o sócio, como eu disse, está em boas mãos agora. Eu acho que por mais que eu esteja afastado dele, ele vai mudar a dinâmica da implementação. Ele estava em boas mãos, mas ele estava sobrecarregado, agora ele está com a pessoa focada nele, então eu acredito que as coisas vão dar mais dinamismo, e antes ele estava com várias, dividindo a atenção, quem era responsável dividia a atenção dele com outras várias coisas, e ficava realmente complicado, a estrutura do Cruzeiro está bem enxuta. Eu acho que tem que resolver a questão da TI, de fato, eu acho que ainda não resolveram, eu acho que as coisas ainda demorou muito para lançar as outras modalidades, demorou muito para resolver a questão de criar a landing page do sócio da reconstrução, demorou muito para corrigir o sistema, está demorando muito para conversar com a torcida. Esse é o feedback que eu já tinha dado para as pessoas que estão lá, de uma maneira muito transparente. Eu entendo os motivos, mas é um ritmo um pouco diferente do que eu costumo trabalhar. Então, por esse motivo, né, eu estou ajudando muito e estou conversando quase que o tempo todo também com essas pessoas do marketing, com o Becha, né? Eles são pessoas abertas, não tem nenhum tipo de vaidade deles com relação a isso. Eu só não estou conseguindo dedicar o tempo e também não
não vi uma maneira de fazer as coisas acontecerem do jeito que eu precisava, que eu faço com meus clientes, né? Quando eu entro com um cliente, eles me contratam, pagam pela minha consultoria, um recurso que não é pouco, e acabo virando prioridade dentro da empresa. Então acaba que a gente consegue fazer as coisas acontecerem com uma velocidade muito grande, até porque se não fizer isso, vão perder todo o investimento. E isso realmente num projeto voluntário, que era o projeto meu, fazendo tudo de graça, é uma das grandes desvantagens é essa, né? Que acaba não tendo essa necessidade de aproveitar o recurso na sua plenitude. Beleza, galera? Comentem aí embaixo, aí, curtem a página aí, e todos os comentários eu procuro responder. Demora às vezes um pouco, mas eu respondo todo mundo, tá? Um grande abraço, valeu!